palavra de Deus. Como de costume, já peço para você dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o link dessa live para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo aqui. Boa noite, Leandro. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal que nos acompanha. Mais uma vez estamos aqui reunidos nesse podcast, AdventoCast, melhor dizendo. Mais uma vez para estudarmos as doutrinas da Igreja Adventista. Hoje é a 22, estamos caminhando para o final aí. Capítulo 22, que tem um tema conduta cristã. E quem vai nos auxiliar hoje é um amigo já conhecido de todos, Roberto. Roberto, a gente agradece por você ter aceitado o convite de estar aqui mais uma vez, partilhando seu conhecimento, abrindo a palavra de Deus e nos esclarecendo algumas perguntas que nós vamos fazer aqui, não só para nós, mas para o pessoal aí de casa ou de onde vai estar assistindo. Na verdade, o prazer é todo meu mais uma vez, né? Então, nos últimos momentos estávamos aí abordando a respeito da lei de Deus, né? E depois tivemos da lei de Deus um mais específico, foi sobre o sábado. E hoje nós iremos entender o que é essa conduta cristã. E, sem dúvida alguma, vai ser muito gostoso para nós que aqui estamos, e principalmente você que nos assiste, vai ser um prazer ter aqui conosco e que você possa ficar até o final conosco. Fantástico. Ora para a gente, por favor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é uma alegria sempre abrirmos a Tua Palavra. Que Teu Santo e Bom Espírito continue presente em nosso meio, juntamente com os nossos amigos e amigas que nos assistem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem um verso para a gente acompanhar sobre esse tema. 1 Coríntios 10, verso 31. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu acredito que a gente poderia resumir todo esse capítulo nesse versículo, de certa forma, porque a gente consegue compreender que tudo que nós precisamos fazer está ao nosso alcance e está nas nossas habilidades humanas, nós precisamos fazer conforme a vontade de Deus e para a glória dele, né? E a gente vai entender aqui agora, né, o que isso quer dizer. Acho que o Rodrigo gostaria de conversar. Sim. Então, Roberto, esse texto aqui, ele é o alicerce da nossa conduta, né? Do dia a dia, a conduta do cristão. Né? O que os cristãos devem fazer para manter a santidade e o alto valor que a Bíblia dedica ao seu corpo? Como o Ângelo bem mencionou através desse texto, né, 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 31, então cita ele aqui novamente: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa que seja para a honra e glória de Deus. Então nós temos o título de cristãos. O que é ser cristão? É ser semelhante a Cristo. Eu lembro que em um dos momentos que estive, falei sobre, foi em outro momento, na escola sabatina, agora não lembro. Então, como eu não lembro se foi tratado aqui, uma música do Padre Zezinho, né, que diz: um dia uma criança me parou, olhando nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e me perguntou, em meio de um sorriso, o que é preciso para ser feliz? E aí então começa: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, né? E ao chegar ao fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. Então, assim, ser cristão é ser semelhante a Cristo. Então, o nosso padrão tem que ser Cristo. E tudo aquilo que Cristo fez, se nós pararmos hoje, quando formos tomar qualquer tipo de atitude, seja no comer, seja no beber, no vestir, no andar, no pensar, no ler, então a nossa referência tem que ser Cristo. Isso agrada a Ele, isso é da vontade dEle. De alguma forma, isso vai me agregar algum valor, vai me aproximar ou vai me distanciar de Cristo. Então, essa tem que ser a nossa referência. E como é uma grande responsabilidade, né? Tem algumas pessoas que até falam, né, que ser cristão é ser um pequeno Cristo. Então imagine o tamanho dessa responsabilidade, né, de ser um pequeno Cristo. Né? A gente sabe da conduta dele aqui nessa terra, né? Que ele não pecou. Então é uma grande responsabilidade para a gente, realmente. Né? E se a gente for aprofundar mais em questão do comer e do beber, como que um cristão, como que é a conduta dele nesses dois quesitos especificamente? Perdão, Rodrigo, tem mais alguma coisa que está sendo importante? Então, assim, como nós estudamos outros momentos que eu estive aqui com vocês, eu creio que os outros convidados também devem ter abordado isso. Então, assim, a Bíblia é o nosso manual de instruções. Então, o manual de instrução para o cristão é a palavra de Deus, que é a Bíblia, Escrituras, então diversos nomes que ela recebe.
que nós recebemos e compreendemos desse tema, sem dúvida alguma, que foi sobre as Escrituras, e nós cremos que a Bíblia é a palavra revelada de Deus, assim como ele se revela de outras maneiras, mas a Bíblia. Quando nós compramos, aqui nós temos uma TV, ou aqueles que têm um carro, compram algum objeto, ele vem acompanhado de um manual de instruções. No caso de um carro, vem o período de troca do óleo, a TV, olha, 220 volts, então você tem que ligar nessa rede, né, nessa voltagem específica. E geralmente a gente não questiona o porquê das coisas. Nesse aspecto, por exemplo, da alimentação, do bebê, né? Então a Bíblia ela já nos traz essas orientações. Quem nos criou? Foi Deus. E quando Deus ele nos criou, Ele sabe o que é melhor. Assim como o carro, Ele sabe, lá tem especificação do período de troca, tem especificação do tipo de óleo, na viscosidade, etc, etc. Nós não questionamos o porquê aquele tipo de óleo, nós apenas acreditamos. A pessoa que fabricou sabe qual é o melhor óleo. Deus nos criou e Ele sabe o que é melhor para a nossa alimentação. Ele já na sua palavra deixou essa referência, né? Quanto à alimentação. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, fiz algumas anotações aqui para a gente ir ponto básico, devido ao nosso tempo ser curto. Então, tem vários textos aqui, provavelmente não vamos conseguir falar metade deles, mas os principais nós vamos abordar aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 29. Encontrou, por gentileza, ler para nós, Lucas? Diz assim: e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Ou seja, em outras palavras, mantimento para alimento, para a nossa alimentação. Então, especificamente quanto à alimentação, então a alimentação original que Deus deixou para a humanidade, para o ser humano, foi uma alimentação totalmente natural, ou seja, vegetariana. Então, ele deixa muito explícito, né? Não é nem implícito, está muito explícito, ele deixa claro, é isso que serve para a alimentação de vocês. Então, as ervas, que dê sementes, né? Então, tudo que há nas árvores e tudo que há fruto, seja isso para a alimentação de vocês. Aí alguém pode perguntar, mas por que então hoje se come carne? Eu vou tentar aqui ser o mais prático possível, para que você que nos assiste possa entender. Porque você pode ir para livros, então temos esse momento, vamos procurar trazer a palavra de Deus e mostrar que ela não é simplória, mas que nós podemos colocar ela de forma prática, simples, para haver uma melhor compreensão, para que até uma criança de 5 anos de idade ela possa entender. Por muitos momentos a gente viu que as pessoas tentaram complicar a Bíblia, a forma de interpretar. E primeiro a gente vê que a Bíblia só é escritura, a Bíblia por si só ela se explica. Quanto esse aspecto é muito claro, uma alimentação natural. Quando o homem então passou ali, por exemplo, e esse lance de carne, quando foi que o ser humano passou a comer? Então também está lá em Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 3 ao 4. Então após o dilúvio, sabemos que os animais, assim como nós seres humanos, somos criados para viver eternamente. Mas por ocasião do pecado, houve o primeiro sacrifício de animais. E o primeiro sacrifício não foi nem para a alimentação. Foi quando ali Adão e Eva pecaram, perceberam que estavam nus, se sentiram envergonhados. Então o primeiro cordeiro é morto para que tire a pele e possa cobrir a nudez então do casal. Então a finalidade ainda não foi a alimentação, mas ali já apontando Jesus que seria o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas depois que Noé entra na arca, conhecemos a história, podemos dar lugar em virtude do tempo. Então chega um momento que não tem nada para se comer. Então se teve ali os animais, né? Até novamente a terra voltar a produzir, voltar ao seu estado normal. Então o ser humano foi autorizado a comer o alimento carne. Então está lá em Gênesis capítulo 9, versículo 3 e 4. E ali vamos ler, é sempre melhor do que a palavra humana, a palavra de Deus falando de forma direta. E diz o seguinte, versículo 3: tudo que se move e vive serve-vos para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Aí alguém pode dizer, está vendo? Então quer dizer que eu posso comer qualquer tipo de carne. Aí a gente vai ver que não. A gente vê que também, antes de Noé entrar na arca, quando ele estava entrando na arca, Deus deixou uma orientação muito específica, está lá no capítulo 7, versículo 2. Ele disse o seguinte ali: olha, quando os animais forem entrar na arca, você vai fazer o seguinte, vai levar 7 pares dos animais limpos e 1 par dos animais imundos. Ou seja, aí agora vem aquela pergunta, talvez você que nos assiste, o que é um animal imundo, o que é um animal limpo? Nós vamos entender isso ao longo do nosso estudo. Mas o fato que é alimentação natural, ali no início, uma alimentação totalmente vegetariana. Depois do dilúvio, o homem passou ali a se alimentar de carne. Mas Deus já tinha colocado que existia 2 classes especificamente de animais: limpos e imundos.
E é o que nós iremos aí tratar, Levítico capítulo 11, Deuteronômio 14, vai dar as características de como nós sabemos se o animal é limpo ou imundo. Em outras palavras, se ele é apropriado para alimentação ou não. Ficou claro essa parte no primeiro momento? A gente pode se adentrar mais nesse aspecto e nos aprofundar uma das perguntas. Agora, por exemplo, eu queria entender um pouco quais são os conselhos mais práticos, saudáveis que eu como cristão, nós como cristãos precisamos adotar e quais hábitos prejudiciais que devemos evitar. Sabemos, por exemplo, que devemos evitar drogas, tabaco, álcool e outros elementos similares, né? Por que devemos evitar isso também? Pronto, vamos lá. Eu vou então dar uma continuidade no aspecto da alimentação, para fechar essa parte, mas entrar nos outros aspectos, porque a modéstia cristã nós vamos entender que a conduta cristã abrange o todo do ser humano, todos os aspectos, né? Físico, mental e espiritual. Para fechar esse aspecto da alimentação, é muito interessante porque há muitas controvérsias, né? Quanto a esse aspecto da alimentação, da saúde. Quando eu estive os últimos 2 momentos com vocês, ou melhor, foram 3 já, né? 3 momentos. Então foi quando falamos sobre os dons, sobre os mandamentos de modo geral e sobre o sábado, né? Então ali nós abordamos esse aspecto, algumas pessoas falam uma coisa, outras, e ali um dos momentos quando foi se tratar especificamente sobre as leis, existiam várias leis. Entre essas leis existiam as leis de saúde. E aí falamos sobre a lei cerimonial, que essa teve seu cumprimento em Jesus, e essa sim foi abolida. Um dos questionamentos que eu coloquei foi, quando alguém for dizer que a lei foi abolida, pergunte, qual lei? Aí eu perguntei, a lei pode se matar, roubar, etc, etc, não pode, então significa que essa lei continua valendo. E aí eu falei sobre a lei de saúde, né, de forma superficial, eu pergunto, nós precisamos ter saúde hoje? A pergunta, ou melhor, a resposta mais lógica é que sim. Então, tanto que nós buscamos hoje, se investe tantos recursos, eu diria nem para se ter saúde, infelizmente o nosso sistema hoje, público de saúde, ele trabalha mais com o tratamento do que com a prevenção. Nós sabemos que prevenir é melhor do que remediar. Além de você não voltar ao seu aspecto como era antes, corre um grande risco de ficar com sequelas a depender do problema de saúde. Mas o fato que Deus sabe o que é melhor para nós, quanto à alimentação, deixou muito claro qual a alimentação adequada. Veio o alimento carne, e Deus deixou, por exemplo, você pode ir lá em Levítico capítulo 11, Deuteronômio capítulo 14. Ele vai deixar, eu vou apenas falar e depois você lê. Ele diz o seguinte, para você identificar, muito simples. Os animais que têm 4 patas, ou seja, os quadrúpedes, eles têm que ter 2 características básicas e simultâneas. Então tem que estar juntas essas características. Os animais quadrúpedes têm que ruminar e tem que ter o casco dividido em 2. E aí a pessoa pergunta, mas que loucura é essa? Ruminar, o que isso tem a ver com saúde? Como falamos, assim como Deus criou os seres humanos, criou os animais, e Deus é Deus, Ele sabe o que é melhor. Se Ele disse que é dessa forma, nós devemos confiar. Porque se tem alguém que quer o nosso bem, o nosso melhor, a nossa saúde, tanto que o apóstolo João, lá em terceira epístola, na terceira carta, tem apenas um capítulo, ali no versículo 2, quando ele se direciona ali a Gaia, ele diz, olha, amado, faço votos por tua prosperidade, né? E pela tua saúde. Então, assim, ele fala da importância da saúde, porque se a pessoa tem a saúde, ele vai ser mais próspero. Então, a importância desse aspecto. Então, eu gostaria de fechar quanto a isso. Ele vai dizer, olha, os animais, depois a gente pode voltar para especificar um pouquinho o que é ruminar, por exemplo, talvez seja a indagação de alguns. Então, hoje você indo para o aspecto da biologia, da ciência, é muito simples, é um processo. No caso, um exemplo de um animal que rumina, o boi, né? O gado ali, ele come, engole, regurgita, por mais nojento que pareça, tem algum sentido, Deus sabe. Mastiga novamente, engole novamente. Por mais nojento que se pareça, né? Você que nos assiste, é um processo que tem algum tipo de benefício. E a outra característica é o casco dividido em 2. E aí eu trago para uma polêmica quanto à alimentação. Algumas pessoas dizem assim, e porco, vocês comem? Ai não, algumas pessoas acham que nós não comemos pelo aspecto de que certa vez Jesus evitava e lançou alguns espíritos porcos, eles se precipitaram. Então não tem a ver com uma questão meramente espiritual, acima de tudo tem a ver com uma questão de saúde. Então Deus estabeleceu a nossa alimentação original lá no Éden, depois, né, por ocasião do pecado, o homem passou a comer, ele veio de novo a comer carne, mas ele colocou o tipo de carne que era adequado para a nossa alimentação. E no caso do porco, inclusive, ele vai tratar especificamente aqui dentro de Levítico, ele vai dizer, o porco não se pode por quê? O porco ele tem um casco dividido em 2, mas ele não rumina. Então tem que ter as 2 características juntas ao mesmo tempo. Ele vai falar dos peixes que tem que ter barbatanas e escamas. Porque você come camarão?
E aí, ou seja, eu vou para um aspecto mais prático. Por que não tem essas duas características? No caso lá, barbatanas e escamas. Então, que fique claro a respeito disso. Esse é o aspecto do porquê nós não comemos. Algumas pessoas dizem, não, mas isso é coisa dos judeus. Isso, por exemplo, eu estou já me alongando um pouco mais para fechar essa parte da imigração. E aí algumas pessoas vão, não, mas tem uma passagem, por exemplo, que diz lá no Novo Testamento, comer de tudo que se vende no mercado. Aí é uma grande polêmica, alguns vai. Mas, ou seja, qual era o contexto ali? Eles estavam no local onde tinham judeus. Os nossos irmãos judeus, eles seguem à risca esse aspecto da alimentação. Né? Então não tem nada desses alimentos que Deus considera imundos, não tem no mercado judeu, principalmente naquele contexto, principalmente naquela época. Hoje, devido à globalização, mas aqueles que que seguem de fato a palavra, como deve ser, eles não têm. Então no mercado judeu não existia alimentos imundos. Por isso ali a mensagem vai dizer a passagem, né? Comer tudo se vende no mercado. Só que quando nós vamos ver esse texto também, vê que o contexto ali é outro. Ali está se falando, por exemplo, de alimentos dedicados a ídolos. E não necessariamente quanto à qualidade da alimentação. Então, por isso que é muito, você que nos assiste, né, que nos acompanha, é muito importante todas as vezes que você for estudar a Bíblia, ou que alguém citar alguma passagem, dizendo algo, inclusive nós aqui, aquilo que nós falamos, você não deve se conformar apenas com aquilo que você falou aqui. Por isso que é dado os textos, em alguns momentos, quando for feito no link, né, se colocar aí algumas passagens, acho interessante, colocar anexado para que você possa acompanhar e você possa ver todo o contexto. Então, assim, quando se diz comer de tudo se vende no mercado, não é porque deve se comer qualquer tipo de alimentação. Embora lá naquele primeiro momento de Gênesis 9 dissesse, olha, todo animal, né, pode comer, mas Deus já tinha estabelecido antes a categoria, todos os animais que são considerados limpos de acordo com a orientação da palavra de Deus. Para fechar esse ponto, ele vai ter as aves, também vai deixar muito explícito aqui, né, Levítico 11 e Deuteronômio 14. Mas vamos lá, sermos práticos. Quando alguém realiza alguma cirurgia, por exemplo, um dos tipos de carne que geralmente os médicos dizem o seguinte, olha, alguns alimentos você não deve ingerir. Um deles, geralmente, é a carne suína, a carne de porco. E às vezes é um ateu, é um médico ateu, mas é essa orientação. Então, assim, há alguma explicação científica. Então, inclusive, devido à carne suína, ela tem um excesso de vermes muito grande contida nela. Então, por razão disso, e tudo que nós comemos vai se tornar em micropartículas, né, que vão para a nossa corrente sanguínea. Então, tudo que nós alimentamos vai ter processo de digestão e vai para o nosso sangue. E isso vai nos fazer mal de alguma maneira, mal ou bem, a depender daquilo que nós temos ingerido. Ok? Não sei se ficou claro quanto a esse aspecto da alimentação, aí eu vou dar continuidade para o aspecto daquilo que a gente não tem que chegar nesse ponto, né, das drogas, do álcool e tal, só para me surgiu uma dúvida, né? Porque mesmo com a liberação, né, desse tipo de alimento, da carne e tal, até hoje ainda é recomendado a gente seguir a dieta vegetariana. Por quê? Eu até acredito que de certo ponto foi respondido, mas até é bom nós trazermos, aí eu faço uma recomendação com vocês com as redes sociais, fica tudo mais fácil. E eu estou me alongando e proposital na aspecto da alimentação, porque quando nós falamos das drogas e das outras coisas, no geral, a maioria das pessoas já sabe dos seus malefícios. Né? Tirando algumas pessoas que são militantes de certos movimentos, né? Que inclusive hoje essa discussão da liberação de algum tipo de drogas, então, tirando esses no geral, falando do mundo cristão como um todo, até quem não sabe o quão prejudicial é o aspecto das drogas, seja elas drogas lícitas ou sejam as drogas ilícitas, mas vamos tratar disso. Mas com relação à alimentação, ainda é recomendado porque, como se falou, nós ainda precisamos de saúde. E hoje, se vocês verem também, inclusive muitos artistas, se vocês verem, são pessoas que seguem, algumas pessoas eu nem sabia, me surpreenderam muito, como Marcos Palmeira, Xuxa Meneghel e muitos outros, são pessoas que seguem uma alimentação vegetariana. E hoje, se você ver, tem surgido mais, entre aspas, posso dizer assim, movimentos, né, que têm falado da importância de ter uma alimentação mais natural possível. Hoje, inclusive, sobre as carnes, se recomenda que você coma no máximo 2, 3 vezes na semana, que é um dos grandes causadores de câncer, principalmente hoje os animais não têm o mesmo tratamento que existia anteriormente, hoje hormônios, né, tantos medicamentos nesses alimentos, isso é prejudicial. E hoje tem se mostrado que uma alimentação mais natural é muito mais benéfica. Isso se confirma. Aquilo da nossa origem, aquilo que Deus estabeleceu na sua infinita sabedoria, hoje isso se confirma. A ciência tem confirmado os benefícios de uma alimentação natural. Certo? Nós também temos que ter cuidado. Hoje é importante, a gente vai trazer esse equilíbrio, de que mesmo as coisas vegetais temos que ter cuidado da forma que é produzida. Por isso, se você que está em casa tem condições de ter uma hortinha na sua casa, procure ter.
porque você mesmo vai cultivar e você vai ver que não vai ter tantos agrotóxicos. Então, assim, mas ainda assim, entre os alimentos vegetais, né, e o animal, o vegetal sempre vai ser muito melhor, porque essa é a nossa alimentação natural, vamos assim dizer, e foi o que Deus estabeleceu desde o início. Então, assim, por isso a importância de nós ainda seguirmos, porque é o melhor para nós, porque Deus estabeleceu desde o princípio. E agora voltando para mim aqui, eu falei de forma prática, né? Voltando à questão, de forma prática. Você já citou aí o que o povo originário, né, evitava. Tinha lei de saúde no momento, né? Mas hoje, Rodrigo também citou aqui a dieta vegetariana, era uma das coisas que eu iria perguntar depois, a dieta etênica, né, que chama? Isso, Essa dieta, o porquê, de forma prática, é melhor a gente adotar esse estilo de vida alimentar e evitar uma outra, como você citou aí. Pronto, então acredito Para a gente fechar também essa parte da alimentação. Ponto. Como também já respondi, então, assim como eu falei lá do óleo, geralmente a gente não vai questionar, a gente só simplesmente obedece, bota aquele óleo específico, porque sabe, geralmente alguns vão até teimar, não vai querer botar óleo, eu acho que isso aqui é mais barato, eu vou colocar mesmo sendo especificado no manual de instruções. Qual a consequência? Geralmente aquele motor não vai ter a mesma, no caso do carro, não vai ter a mesma durabilidade que ele teria, não vai ter a mesma potência, não vai ter o mesmo rendimento, então vai ter uma série de problemas que vai se ocasionar por não seguir aquela orientação. O mesmo em relação à orientação de Deus. E como falado hoje mesmo, em virtude de tempo não dá para prolongar, mas quem sabe em outro momento, né? Podcast pode inclusive trazer uma pessoa da área de saúde para falar, né, sobre esse aspecto da alimentação como um todo, uma nutricionista, um nutricionista, e vai falar sobre essa importância, né, de uma forma mais científica. Como aqui vamos ter que tratar diversos assuntos, a gente não vai poder entrar tanto, mas ou seja, você mesmo na sua casa pode pegar hoje as redes sociais e tudo, então a praticidade que se tem, pega e vai pesquisar. Quais os grandes benefícios então que se ganham? Você vai encontrar séries de artigos científicos, você vai ver séries de vídeos que vai falar o quão é positivo você ter uma alimentação natural, o quão benéfico é você ter uma alimentação natural. Hoje eu estou procurando ainda o utilizo da carne, então hoje a Igreja Adventista, inclusive, recomendo, lembrei. Se você for lá colocar no YouTube, por exemplo, Loma Linda, né, as Adventistas, inclusive foi feita uma pesquisa e você vai ver lá que um documentário foi feita uma reportagem pelo SBT, Realidade, na época, na Paula Padrão, inclusive que estava à frente. Então, ou seja, viveu ali 10 vezes mais e foram tentar entender por que o grupo de pessoas viveu 10 anos mais, né? 10 vezes não, 10 anos mais do que a população normal ali daquele local. E aí foi se descobrir que eram principalmente os adventistas que seguiam aquelas orientações que estavam na Bíblia. E essas incluem não somente a alimentação, eu já entro um pouquinho, inclui os 8 remédios da natureza que nós orientamos, a luz solar, a atividade física, né? A alimentação equilibrada, ar puro. Então, assim, essa importância do todo, então a saúde física como um todo, não só o comer, porque hoje mesmo é comprovado que nós somos aquilo que nós comemos. Então, a importância, mas saber se eu como tudo certinho ali, mas juntamente com isso tem outras atividades que eu tenho que exercer para poder complementar com a nossa alimentação e a gente ter uma melhor saúde, água pura e outros remédios mais. No total são os 8 remédios da natureza. Então, assim, se é necessário, por isso, porque está comprovado, inclusive cientificamente, mas quando trouxer uma pessoa da área de saúde, vai deixar isso ainda mais claro, poder trazer pesquisas, né? Mas hoje, muitas vezes, é que a gente tem preguiça mesmo, não queremos pesquisar. Mas se formos a fundo, nós vamos ver que existem vários artigos científicos que falam os benefícios de se ter uma alimentação conforme a orientação de Deus. Agora, assim, né, aquela pergunta que a gente fez, por que nós cristãos, a gente não utiliza, né, as drogas, tabaco, o álcool, a gente pode colocar aí também o café, né, que às vezes o pessoal de casa pode ter uma dúvida também, né, a diferença às vezes o pessoal acha que é a mesma coisa da questão da carne de porco, né, Brasa, na hora adventista. Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso. Pronto, um primeiro aspecto que eu trago é o seguinte, primeiro ponto, com a grande orientação, aquilo que é saudável, use com moderação. E aquilo que não é saudável, abstenha-se totalmente. Eu pergunto, e aqui também eu tinha começado a responder até, por exemplo, em relação às drogas, qual o benefício que uma droga traz? Não sei não, vamos falar das drogas ilícitas primeiramente. Então nós já vemos os problemas não só no aspecto de saúde física, mas também os prejuízos na saúde mental, bem como também vem trazendo um problema à sociedade.
Então, juntamente com isso, os roubos, uma série de problemas, por exemplo, que as drogas trazem. Então, traz todo um bojo, né? Traz todo um arcabouço de problemas, não só para a própria pessoa, mas também para a sociedade. Então, famílias sendo destruídas por causa de drogas, por exemplo, nisso como maconha, como crack. Inclusive, aí já entra também uma droga que é lícita, né? Que é permitida, no caso do nosso país, de forma mais específica, em alguns lugares não é, mas no nosso caso específico do Brasil, a gente vê que o álcool é um grande problema, inclusive para famílias. Famílias são destruídas por causa do álcool, além de todo o problema para a saúde física de quem gera essa substância. Então, assim, é algo que não traz nenhum tipo de benefício. Embora a gente possa ver, e é uma discussão, né, por exemplo, quanto ao álcool, mas Jesus tomou vinho, né? E aquela discussão toda, então o vinhozinho não tem problema. A gente tem que entender, principalmente, que o vinho não é esse vinho que nós temos hoje, da forma que é, não seja alcoólico da forma que se coloca. Então, hoje, por exemplo, nós utilizamos o vinho, por exemplo, que nós geramos lá na Santa Ceia, não é o vinho alcoólico, é o puro suco da uva, porque isso está comprovado que os compostos da uva, ela traz um benefício muito grande para a saúde vascular, por exemplo, né? Para o nosso coração. Então, ou seja, nós estimulamos muito, né, o aspecto de se fazer, de ingerir o suco de uva, porque está comprovado que realmente traz benefício. Então, se eu tenho um suco puro, sem adição de açúcar, sem adição de água, então a uva pura, por que eu vou fazer o uso de uma substância com álcool que eu sei que vai tirar um pouco da minha consciência? Porque sim, algumas frutas, né, por si só já têm a quantidade de álcool necessária, porque nós precisamos, mas não o álcool dessa forma, de todo esse processo que é feito para tornar já alcoólico. O álcool que já tem na própria fruta já é a quantidade suficiente. Deus, na sua infinita sabedoria, colocou tudo na quantidade perfeita. Fantástico. Então a resposta é que não traz. As drogas não traz nenhum benefício. Então, eu creio que quem sabe nesse momento você está falando para alguém que tem tido a sua família destruída por causa das drogas, porque tem um filho, tem um sobrinho, um esposo, ou pode ser esposa, que está nesse mundo das drogas e sabe do que nós estamos falando. E sabe que não vale a pena. Só traz prejuízos para mais a sociedade. Desculpa, só em questão de curiosidade mesmo em relação ao café que eu tinha. Pronto. Em relação ao café, o café hoje ele é um estimulante. Eu posso até fazer um caso prático, porque muitas vezes, lá vem esse negócio de religião, né? Quando alguém, por exemplo, vai para um médico lá, postinho de saúde, em seu bairro, e quando a pessoa tem hipertensão, uma das principais coisas que o médico diz, a enfermeira diz, olha, não tome café, porque é um estimulante. Então, ou seja, e aí mas a gente vê, não, mas eu já vi pesquisas, né, que se dizem lá que café faz bem, e aí tem uns que dizem que não faz bem, fica aquela confusão, faz bem ou não faz? Então a gente sabe que há toda uma indústria por trás. Então, infelizmente, hoje, alguns cientistas, né, algumas pessoas estudiosas, eles infelizmente se deixam levar pelas pressões da indústria. E há todo um jogo, e nós sabemos no nosso país, um grande produtor de café, por exemplo, né, um dos maiores produtores a nível mundial, se não o maior. Então, nós percebemos que há todo um jogo da indústria. Mas hoje, quando você vai na posto de saúde, se faz bem, por que a recomendação é que não se use? Então, assim, não só o café, devido à cafeína, então é bom que se preze por isso. Então, assim, tem alguns chás também, por exemplo, de mate, que tem um grande excesso de cafeína. Então, o recomendado é que você não utilize esse tipo de alimentação que é estimulante, porque isso não vai fazer bem para nós. Então, o ideal é que se abstenha. O ideal é que a gente possa realmente tirar tudo aquilo que nos faz mal, como já mencionado, e aquilo que faz bem utilizar em moderação. Acho que a gente falou bastante aqui sobre a questão da alimentação, né? Como a gente está falando sobre conduta cristã, acho que a gente consegue adentrar outros tópicos também. Você citou um tripé: físico, mental e espiritual. Acredito que a alimentação, esse tipo de vida, ele envolve os três. Sim. Mas ele destaca o físico, né? Porque ele está composto ali o que eu vou ingerir, a atividade física, né? Que é importante ressaltar também a atividade física, mas também meu mental, a minha consciência, que aí vai envolver alguns outros aspectos que eu vou deixar você falar aí, porque eu acredito que você já sabe o que vai abordar, certo? Ok. Só sobre a alimentação, lembrei alguma coisa aqui, deveria ter uma ação só para a alimentação. O fato é que eu lembrei aqui, por exemplo, do açúcar. Tem muita gente que vai dizer o seguinte, eu não ingiro carne, não como carne e tudo, mas uma pessoa que termina ingerindo uma quantidade muito grande de açúcares. Então, assim, vai ser tão prejudicial quanto aqueles que comem carne, lembrando. Então, comer carne, a Bíblia não diz que é pecado.
que algumas pessoas ficam, é pecado comer carne, então aqui, em nenhum momento nós estamos dizendo isso. O que nós dizemos? Se você vai comer alimento carne, que você coma o alimento carne conforme a orientação. E aí, como eu disse, você vai ver lá em Levítico 11, Deuteronômio 14, beleza, vai ver o que pode se comer. Mas diz que se pode se comer com a recomendação, procure fazer o menor uso da carne. Se você puder se tornar vegetariano, beleza, melhor ainda. Se não pode, então procure seguir a orientação, evitar o máximo possível, mas ter uma alimentação mais próxima do natural e evitar os alimentos industrializados. Então é importante frisar isso, porque há uma grande quantidade de açúcar e é proposital. Por quê? Porque o açúcar também, assim como no caso da cafeína que nós falamos, ela causa dependência também. Além disso, causa dependência. O açúcar, ele causa também dependência. Então a gente vê que antes, no nosso período lá colonial, então o açúcar era só os ricos tinham acesso. Então só os ricos morriam de certas doenças. Hoje está aí porque realmente o ouro branco, né? É o ouro branco, era o ouro branco, né? E hoje ele, seja, tem todo um malefício também, porque isso vai afetar, ou seja, o processo de fermentação, uma série de fatores que a gente depois, quando trazer um profissional da saúde, a gente se adentra mais isso, para poder a gente não ficar só nesse aspecto. E sobre, por exemplo, eu vou agora abordar o intelectual. Vai abranger também, tem um texto lá, Filipenses 4,8, que diz: tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe vossos pensamentos. Então é importante nós termos cuidado com aquilo que nós estamos absorvendo, porque aquilo que nós estamos absorvendo através daquilo que nós vemos, daquilo que nós lemos, daquilo que nós ouvimos, né? Então daquilo que nós assistimos, etc. Então de alguma forma vai tudo para o nosso subconsciente, em algum momento isso vai se refletir no nosso consciente. Por isso é importante saber aquilo que nós estamos colocando para dentro. Então a conduta cristã, e aí eu vou começar aqui a fazer uma geral e depois a gente dá no assunto na parte mais polêmica, mas envolve, por exemplo, que tipo de música nós estamos ouvindo? Então, como cristãos, que tipo de música? Hoje a gente vê muito, nossa, a gente tem que alegrar mais a nossa juventude. Então, precisamos trazer alguma coisa para poder conectar mais essa juventude. E muitas vezes, em alguns momentos, nós estamos descendo os padrões para nos adequarmos, principalmente a juventude, para poder atrair essa juventude. Mas temos que ter muito cuidado, porque nós não temos que baixar o padrão das coisas de Deus para adequar. Somos nós que temos que ser elevados a nos adequarmos às coisas de Deus. Lógico, tudo com devido equilíbrio. O que nós temos que evitar enquanto cristãos é o mero legalismo, o fanatismo. Então há uma linha tênue. Então é importante nós termos esse cuidado de não trazermos, aí muitas vezes, não, vamos trazer o forrozinho do Senhor, e aí só porque coloca lá. Então assim, mas geralmente a pessoa vai estar ligada na batida. Naturalmente você toca, seu pezinho vai lá, se é o rock do Senhor. Então muito cuidado. É óbvio, alguém pode dizer, inclusive lá, eu lembro que uma das vezes que as pessoas utilizam de forma distorcida, um texto de Mateus 15, que aí as pessoas dizem, olha, mas está escrito que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, porque transborda do que está cheio o coração. Aí quando você vai ver o contexto, está falando da tradição dos anciãos de lavar as mãos. Especificamente, ele estava nem falando de alimentação propriamente dita. Então, mas eu pego esse aspecto grande para dizer, de fato, Deus ele vai olhar o nosso interior. A transformação do cristão tem que ser de dentro para fora. Mas, assim como diz esse texto, realmente, nós transbordamos daquilo que nós estamos cheios. Então, por isso é importante nós frisarmos do que eu estou me enchendo. E aí no texto também foi lido, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então nós temos que cuidar dele em todos os aspectos, no físico, com relação à alimentação, e aí vamos entrar na parte do vestuário, na parte de joias, o que a Bíblia diz em relação a isso, mas é preciso estar cuidado também. Que tipo de música? Essa música está me fazendo me conectar com Deus? Ou essa música está sendo uma espécie de mero lazer, apenas está me distraindo, e aí eu estou aquela, pelo menos eu não estou lá no mundão, né? Lá na guindaia, etc. Mas será que ser cristão é só isso? Então, é importante nós estarmos atentos a esses aspectos, porque em alguns momentos isso está acontecendo, está adentrando alguns tipos de movimentos dentro das igrejas cristãs e tem se baixado, parece que o padrão. Em alguns momentos nós não vemos distinção entre o cristão e o mundo secularizado. Muitas vezes a gente usa muito o termo o mundo lá fora, não. É só uma forma de colocar, quando colocamos esse aspecto do mundo, é no sentido de que o mundo secularizado, aquelas pessoas que estão distantes daquilo que a palavra de Deus orienta, daquilo que Jesus, que é o nosso grande modelo, trouxe quando esteve aqui nessa terra. Porque foi isso que ele veio nos mostrar. Primeiro, nos orientar como sermos cristãos, veio acabar com aquele legalismo, o lado farisaico que a gente viu quando foi falar do sábado, tornava as coisas muito pesadas, e de uma tal forma que nem eles conseguiam
colocar em prática. Jesus vai dizer isso, ó, vamos aliviar, não é bem assim não, vamos ter equilíbrio. Vamos ver que o preceito de tudo tem que ser o amor, é o vínculo, é o que faz a ligação entre todas as coisas. Então, assim, ele vem nos ensinar a tratar os outros com moderação, e por isso nós temos que sempre lembrar aquele primeiro texto, né, na qual o Angelo leu. Quer comais, quer bebais, ou faças qualquer outra coisa, se ouvir música, o que eu estou ouvindo está me conectando com Deus ou está sendo uma mera distração? O que eu estou comendo está realmente agradando a Deus? Porque nós estudamos lá sobre os mandamentos não atrás. Então, não matar não é simplesmente pegar uma arma e tirar a vida do meu semelhante. Mas se eu sei que determinado alimento me faz mal, ele vai estar me destruindo, eu também vou estar me matando. Então, o mandamento também abrange o não se matar a si próprio através daquilo que você tem ingerido, através daquilo, seja alimentação, seja drogas, o álcool, etc., né, que é a droga mista, e outros tipos de drogas também. Então, também o mandamento abrange esses aspectos. E aí eu vou estar degradando o meu tempo, de certa forma. Que, na verdade, não é nosso, né? Que é de Deus, e que Deus nos deu o privilégio de mais cuidados. Não que nem nós, quem queria, perdão, Ângelo, quem gosta de viver numa casa suja, imunda, mal cuidado, ninguém. Então, assim, Deus quer habitar em nós temos que cuidar do templo que Ele nos concedeu, que é o nosso corpo. Então, antes, até fazendo um paralelo, quando formos falar sobre vestuário, não sei nem como é que está o templo, mas a gente vê ali que Deus estabeleceu antes o santuário para que Ele se fizesse presente no meio. Mas quando Jesus veio, quebrou essas barreiras. Ele disse, olha, agora você é um sumo sacerdote, você é um sacerdote. Você pode ter contato com Deus de forma direta, não precisa mais um sacerdote, somos sacerdotes, fazer sacrifícios para conectar você com Deus. Você pode ir de forma direta. E você é o templo de Deus, Ele quer habitar em você. E aí onde entra a importância de nós cuidarmos do nosso corpo enquanto templo do Espírito Santo. Senão, do contrário, assim como nós não queremos estar numa casa suja, o Espírito Santo não vai poder habitar em nós. E já segue para o vestuário, que a gente já está com... O tempo é um assunto também que daria muito pano para manga, né? Para vestidos e muitas coisas. Vou tentar ser o mais prático possível. O nosso papel como cristãos não é pregar a roupa em si. Lembra, Jesus salva. Ele realmente salva. Jesus é amor, Ele é amor. Jesus aceita todos? Jesus aceita todos. Vinde a mim. Mas Jesus não aceita tudo. É importante nós frisarmos isso. Jesus aceita todos, mas Jesus não aceita tudo. Porque nós estamos num momento da sociedade que as pessoas, não, Jesus é amor, Jesus é amor, mas Ele não aceita tudo. Você vai do jeito que você está, mas não para permanecer da forma que você está. Então, é importante frisar isso. Do jeito, não importa a situação que você está, alguém vem, e aí a gente vai tratar rapidamente disso também. E agora eu tenho tatuagem, agora, se preocupe não, Jesus não está, Ele aceita do jeito que você está. Então, se você tem, Jesus vai te aceitar. Não cabe a nós fazermos acepção de pessoas. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que eu tenho conhecimento, aí já é outra história. Então, assim, Jesus te convida do jeito que você está, mas não para você permanecer da forma que você está. Ele chama você do jeito que você está para você ser transformado pelo poder dele. Porque somente Ele pode nos preencher como um todo. Quanto ao vestuário, a forma de se vestir, a gente vai tratar aqui alguns de forma rápida, porque como disse, seria interessante também ter tido um assunto só, e aí outro momento, quem sabe vai ter um podcast para tratar só sobre isso. Mas vamos lá para Timóteo, 2 Timóteo, que é um texto base. Melhor, 1 Timóteo capítulo 2, não sei. 1 Timóteo capítulo 2, pode ir, a partir de 9 e 10. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Então a gente vê que 1 Timóteo capítulo 2, verso 9, vai falar, né, que as mulheres, isso aplica também para os homens, né? Em trajes decente, se ataviem com modéstia, com bom senso, não com cabeleira frisadas, ou com ouro, ou pérolas, ou vestuários dispendiosos. Então, aqui a Bíblia não vai te dar, não dá uma metragem e dizer, olha, a roupa da mulher tem que ser tantos centímetros e tudo tal, mas Deus nos deu a inteligência, a capacidade que nós temos de raciocínio. E muitas vezes, hoje eu tenho observado, muitas mulheres mesmo se escandalizam às vezes com outros homens também, que vai de uma forma que você vê assim, nossa, mas é muito sensual, e muitas pessoas têm ido à casa do Senhor de uma forma muito sensualizada, roupas muito apertadas. É óbvio que Deus não vai te salvar pela roupa, mas a tua roupa vai refletir o teu
interior. Por exemplo, se nós vamos aqui, Ângelo também, da área do direito, ninguém vai, por exemplo, para um tribunal de qualquer jeito, não é qualquer vestuário. Inclusive, alguns advogadas que não usam os trajes decentes, que tem todo um regimento, então nem entram, não podem, são barrados. Se nós, nos tribunais deste mundo, para as coisas deste mundo, existem regras, existem limites, quanto mais as coisas de Deus. Não porque ele frisa o nosso exterior, ele frisa o nosso interior. Então ele diz, olha, o interior ele vai refletir, ou seja, o exterior vai refletir o interior. Então é importante nós estarmos atentos a isso. Então o vestuário é pelo bom senso, nós temos que ter algo chamado bom senso. Então, por exemplo, tanto o homem como a mulher, evitar as roupas muito marcadas, querendo ou não, isso vai despertar a sensualidade. Então é importante, algumas mulheres, alguns homens, não tem nada a ver isso aí, porque Deus não se importa com isso, quem diz. Sobre o vestuário, sendo virtude que o tempo é curto, vamos lá. Lá, por exemplo, 1 Pedro 2,9, só para referência, diz que nós somos sacerdócio real, povo santo, nação de Deus, né? Povo escolhido ali para proclamarmos as virtudes daqueles que nos chamou. Nós vimos lá em Êxodo que existiam os sacerdotes. Os sacerdotes, eles não tinham qualquer tipo de vestuário. Às vezes, Deus colocou toda uma orientação de que forma eles deveriam se apresentar diante de Deus. Nós vemos, por exemplo, lá em Mateus, capítulo de número 22, se eu não me engano, no momento que foram chamados para uma festa, que é a parábola das bodas, se eu não me engano, é isso? Deixa eu ver aqui. Mateus 22. Eu vou tentar falar da Jorge de uma forma rápida. É isso mesmo, a parábola das bodas. Ali, de repente, Jesus ele compara a situação, diz que um certo reino, né? Ele fez um convite, diz assim, o reino dos céus é semelhante ao rei que celebrou as bodas do seu filho. E ele mandou convidar algumas pessoas, e as pessoas, não, eu estou ocupado, aquela coisa toda. Aí os servos vão dizer, olha, te convidou, mas ele disse não vem, não disse que vai fazer isso, outro disse que vai fazer aquilo. Ele disse, então convide todo mundo que estiver aí, traga para eles, pode vir, todo mundo. E quando lá chega, por exemplo, todos chegaram, mas de repente o rei está passando ali e veio e disse, olha, tem alguém ali no versículo de número, por exemplo, 11, né? Diz assim, entrando porém o rei, e para ver se estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia a veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora. E aí vai. O que isso quer dizer? Deus ali você vê que ele aceitou todos. Olha, já que os outros que não quiseram vir, traz todo mundo. Mas, ou seja, se ele disse que tinha um homem nessa situação, os outros estavam com as vestes próprias. Então, assim, isso só para mostrar, só para fazer uma referência, uma inferência a esse aspecto. Deus aceita todos, mas não aceita tudo. Então nós não devemos nos apresentar diante de Deus de qualquer forma. Não porque isso seja um ponto de salvação em si, mas aquilo que nós vestimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos vai refletir se nós compreendemos ou não a verdade de Deus. O que nós devemos evitar é o mero legalismo, é o mero fanatismo. Mas bom senso, equilíbrio, isso tem que sempre existir. São orientações da palavra de Deus. Então, você jovem, seja homem, seja mulher, da mesma forma que você não vai diante de uma autoridade neste mundo de qualquer jeito, você bota a sua melhor roupa. Imagine diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Fantástico. Vai ter tempo para jogar? Acho que o tempo já se excedeu bastante. Se você tiver alguma consideração, esse é o momento eu vou que quiser falar. Tá 5 minutos porque a gente não sabe, né? De repente a gente não pode estar vivo, a gente está aqui, assim, eu sempre prego. Quando eu tenho a oportunidade de falar da palavra de Deus, eu prego realmente crendo que Jesus em breve vai voltar. Pode ser que ele volte a respeito do dia e hora, não sabemos. Ele pode voltar hoje, amanhã, não sabemos. Mas, como nós aprendemos sobre o estado dos mortos, que os mortos não sabem de coisa nenhuma, e que amanhã eu posso não estar mais aqui. Eu estou tendo a oportunidade de falar hoje. Então, creio que você que nos assiste não vai se chatear se nós alongarmos aqui uns 5 minutos, pelo menos para adentrar, e você vai poder pesquisar, dizer os textos e você se aprofundar um pouco mais. Mas por que hoje às vezes se responde, vocês adventistas especificamente utilizam joias? Então assim, a orientação é não fazer uso de joias. Por quê? Porque ela está associada a alguns aspectos que não foram positivos. Eu vou citar os textos e você vai poder ler na sua casa. Por exemplo, o uso de joias está associado à apostasia, está associado à sedução, idolatria, prostituição. Os textos de referência, por exemplo, quanto à apostasia, Êxodo capítulo 33, versículo do 1 ao 6, com relação à associação do uso de joias.
com a sedução, você pode ver lá 2 Reis 9:30, né, quando Jezabel tenta ler Jeú, né, tenta seduzi-lo, e no final ela não consegue, ela acaba sendo morta. Em relação à idolatria, nós vamos ver ali Gênesis capítulo 35, versículo do 1 ao 4, em relação à prostituição, Ezequiel capítulo 23, versículo 37 ao 41. Então, para falar de um modo geral, inclusive o texto que nós lemos de 2 Timóteo, fala que deveria se evitar, né, e ali diante de Deus com ouros, cabeleiras frisadas, etc, etc. Então, assim, a recomendação, por estar associado, como nós vamos também para Apocalipse 17, fala da prostituta, né? Então, ali no período de Babilônia, então a gente vê uma mulher ali representada pelo excesso de uso de joias, pintada, etc, etc. Então, assim, tem sempre uma associação das joias a esse aspecto, mas alguém pode dizer, mas lá no passado as mulheres utilizavam joias, mas você vai ver com outras situações, que Deus apenas como homens, né, a poligamia. Então, Deus, de alguma maneira, naquele momento fez vista grossa, mas logo depois disse, olha, o homem deve casar tão somente com uma mulher, e uma mulher tão somente para com o homem. Ponto. A mesmo aspecto em relação às joias. Depois do Monte Sinai, então, o povo não mais fez uso das joias. Então, não foi mais uma recomendação. Eu posso depois, para finalizar, eu só vou ler Êxodo quanto às joias. Mas para a gente fechar, depois do tempo, antes de ler esse texto final, você também pode ir lá para 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, etc. Depois aí nos comentários adiciona-se os demais textos. Ponto. Deve-se usar maquiagem, então tudo com equilíbrio. Tudo que é em excesso pode se tornar um mal. Gálatas, capítulo 5, 3, vai dizer o seguinte, olha, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Que muitas vezes, não, é só uma coisinha, não, vamos pintar aqui a unha, é só um clarinho, não tem problema, e aí depois já estímulo para ir, porque assim, aquilo que o nosso coração está cheio, vai se transbordar. Aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Se alguém diz assim, eu não consigo deixar de usar isso, então muito cuidado. Porque quando nós colocamos Deus verdadeiramente no nosso coração, como está em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas que serão acrescentadas. Então, assim, Deus nos deu inteligência, meu irmão, minha irmã que nos assiste. Então, a pergunta sempre é, aqui, lógico, tem todo um tempo, mas você pode se aprofundar mais, mas se você realmente quer fazer a vontade de Deus, coloque seu joelho no chão. E todas as vezes que você for fazer qualquer coisa, você pergunte, Deus, isso é do teu agrado? E de alguma forma o Espírito Santo ele vai agir no seu coração, você vai se colocar diante do espelho, se você estiver usando tanto você homem como mulher, estiver usando algo que não é o melhor, de alguma forma Deus ele vai se revelar a você e você vai se sentir desconfortável. Mas o importante é isso, não vista, não coma, não beba para fazer a sua própria vontade ou a vontade de outras pessoas. Coma, beba, se vista ou faça qualquer outra coisa, tão somente para a honra e glória de Deus. E como eu disse, eu queria finalizar com Êxodo capítulo 33. E aí, se você quiser, né, nos assiste um tema específico só sobre, por exemplo, joias, você nos comentários possa pedir, que aí vai ser atendido. Então, é uma forma aí de você que nos assiste interagir, né, conosco. Êxodo 33, a partir do verso 1 ao 6. Isso aqui é em relação à joia associada à apostasia. Disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito do qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo à tua descendência a darei. Enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os hebreus, os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, por se a prantear, colocou-se, né, a prantear. E nenhum deles vestiu os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o Monte Horebe em diante. Ok, atavios, em algumas outras traduções, vai falar de joias, como se atavio fosse joias. Então o povo ali era sempre um povo muito reclamante, não vou subir. O povo ficou meio triste, mas aí no momento Deus diz o seguinte, faz o seguinte, tira as joias de vocês, que vocês têm, e aí eu vou pensar em como é que eu vou agir com vocês. Então assim, como eu bem coloquei, já falei outros textos, então, joias, qual a necessidade, sendo mais prático, para a gente fechar isso, qual a necessidade? É algo meramente de vaidade. Vou aqui ser pragmático, um brinco, qual a necessidade?
nenhuma, meramente de vaidade. Então assim, mas é só bem pequenininho. Entende? Não são desculpas que a gente tem. O que nós temos que investir primeiramente é nosso interior. Isso não quer dizer que você, mulher cristã tem que andar de qualquer jeito. Maltrapilho, não. Você tem que andar bem vestido, cheiroso, bem arrumado, asseado, limpo. E aí, como a gente falou sobre o sábado, no sábado a gente também toma banho, viu? Lembre-se disso. Devemos estar arrumados, bem cuidados. Isso reflete também o cuidado de Cristo, o cuidado do tempo do Espírito Santo, tanto interiormente como exteriormente. Mas não fazendo uso dessas coisas porque associa-se a algumas coisas que não são positivas. E você já viu, por exemplo, pessoas que na sua simplicidade chamam muito mais atenção, mas uma atenção positiva do que muitas pessoas que estão muito periquitadas, tanto homem como mulher, e às vezes se tornam até vulgar demais. Então, esse é o cuidado. O tempo, felizmente, já se foi, mas que fica essa mensagem. E a mensagem final eu reforço. Tudo que você for fazer, pergunte para Deus se aquilo é do agrado dele, e Ele vai te responder. Amém. Roberto, nós agradecemos mais uma vez por você se dispor a compartilhar dessa iluminação da palavra de Deus para a gente, as questões aqui que a gente fez, levantou, e tenho certeza que foi útil para o pessoal aí que está acompanhando nas redes aí, que Deus te abençoe mais uma vez. Amém. Vamos orar? Vamos. Ora para a gente. Você que está aí conosco, convido você a fechar seus olhos e vamos falar com Deus. Bondoso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. É um tempo curto e são muitos os assuntos, mas, Senhor, naquilo que nós não conseguimos colocar de forma clara, que o Teu Santo e Bom Espírito possa, Deus, ser com a mente e o coração de todos nós, dos nossos amigos e amigas que nos assistem, e que eles possam ir buscar mais ainda informações, e que a pergunta-chave que estou fazendo é do agrado do Senhor? Então que possamos ter muito cuidado com aquilo que estamos assistindo, com aquilo que nós estamos vendo nas redes sociais, com o tempo que nós temos dedicado a essas coisas, porque muitas vezes nós estamos apenas preocupados com as tentações e temos esquecido as distrações. Então que possamos, mesmo nas redes sociais, delimitarmos um tempo, e que seja apenas um tempo suficiente para o que tivermos que ver ali, mas que a maior parte do nosso tempo possa ser, Deus, para fazer coisas que vão nos edificar, que vão nos acrescentar, que vai nos fazer evoluir. Vem perdoar os nossos pecados. E naquilo que temos falhado, Senhor, tem misericórdia de nós. É o que nós choramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Roberto, muito obrigado, boa noite. Boa noite, família, obrigado também. Para você de casa, boa noite, obrigado por ter esperado até aqui, ter acompanhado até aqui. E mais uma vez eu te peço, dê o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe também o link desse canal, dessa live, para que mais pessoas possam entender o porquê disso cremos.